última quinta-feira, a governadora Rosalba Ciarline decretou estado de calamidade na saúde pública e anunciou um plano emergencial para o setor que deve ser cumprido nos próximos 6 meses. As ações incluem ampliação no número de leitos, aquisição de equipamentos e reformas. Mas para que tudo funcione, é preciso ter médico suficiente. Para isso, o Estado vai convocar todos os servidores que estão cedidos a outros órgãos e vai fiscalizar o cumprimento das escalas por meio do ponto eletrônico. A repórter Larice de Souza está em frente ao pronto-socorro Clóvis Sarinho e tem outras informações. Bom dia, Larice. Bom dia, Michele. Olha, a repercussão desse decreto da governadora do estado de calamidade pública na saúde vem repercutindo em alguns pontos de forma negativa em relação a algumas medidas que o estado vai adotar para que esse estado ele seja cumprido da melhor forma possível e que realmente surta efeitos em termos do atendimento à saúde pública aqui no estado do Rio Grande do Norte. E para falar um pouco sobre essas medidas, eu estou aqui com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Giancarlo Cavalcante, e com o presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira. Vou começar agora entrevistando o presidente do CREMERNE, Giancarlo Cavalcante. Bom dia, Giancarlo. O entendimento do Conselho Regional de Medicina, presidente, é de que realmente esse estado de calamidade ele deveria ser decretado ou não? Sim, o governo precisava tomar uma ação e esse estado de calamidade foi a forma que ele encontrou para dar uma resposta à sociedade. Agora a gente tem que ver isso com muita cautela, temos que esperar o tempo para ver se realmente vai ter eficácia, né? E do ponto de vista do Conselho, o Conselho realmente está pronto para apoiar essas medidas que o Estado está adotando aos poucos para, enfim, fazer crer com o plano, né, emergencial que foi anunciado, principalmente em termos da convocação dos médicos. É necessária essa medida para organizar o setor público? Olha, o governo, assim, ele tem que fiscalizar essas medidas, né? Ele não tem que assinar embaixo, que apoiar, mas tem que fiscalizar essas medidas. E a questão da convocação de novos profissionais para preencher as vagas que estão ociosas, isso é uma medida administrativa que a gente acha que é uma coisa viável, que deve realmente ser feita para melhorar a questão dos recursos humanos no atendimento ao paciente. Existe a preocupação do Conselho do ponto de vista de, em se decretando, aliás, como foi decretado o estado de calamidade, que o Estado ele fique, vamos dizer assim, mais livre para fazer licitações, aliás, contratar, né, terceirizar alguns serviços sem a necessidade de licitação. Isso preocupa o Conselho de alguma forma? Sim, esse tipo de nuance onde, mediante um estado de calamidade, o Estado pode contratar sem licitação é uma coisa que precisa ser fiscalizada, especialmente pelo Ministério Público do Estado, né? Ao governo, ao CRM, o que importa é que a prestação do serviço esteja sendo bem feita, que a sociedade esteja beneficiada. Essa questão de comprar sem licitação, isso tem que ser fiscalizado pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas, que são quem deve fazer isso de direito. Quando o Estado fala em ampliar, né, construir mais um novo hospital aqui no Estado, isso é visto com bons olhos pelo Conselho ou acha que a estrutura que se tem hoje em dia, ela dá para realmente fazer o atendimento que a população precisa? Naturalmente é uma defasagem de leitos hospitalares no nosso estado. Entretanto, há também uma área útil hospitalar que está sendo subaproveitada, poderia ser melhor aproveitada. Explico. Por exemplo, hospitais como o Deoclés, o Hospital de Macaíba, são hospitais que têm uma excelente estrutura física e que precisa ser equipado e também ter material humano para que possa realmente trabalhar em toda a sua plenitude. Giancarlo Cavalcante, presidente do CREMERNE, obrigada pela sua participação. E agora, Michele, eu converso com Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos. Doutor Geraldo, qual o entendimento do sindicato quando se fala da fiscalização do cumprimento das escalas médicas, a partir desse plano emergencial que o governo anunciou? O nosso entendimento é que isso já está sendo feito, né? Se não estiver, há um problema gravíssimo de gestão em todas as áreas. A fiscalização dos funcionários é uma obrigação de governo e de qualquer instância gestora. E em relação à questão do número de médicos, né? O Estado está convocando médicos cedidos a outros órgãos. Mas também o senhor acha que será necessário, mesmo assim, abrir um novo concurso público para a contratação de médicos, que é realmente necessário para realmente existir uma demanda suficiente de médicos no atendimento público aqui do Estado? Olha, a falência do serviço público vai pela desorganização da carreira médica. O governo quer pagar R$ 3.500 a um médico que começa a trabalhar e quer pagar R$ 19.000 a um terceirizado. Os erros começam a partir daí. O governo tem gente em lista concursado para chamar e prefere terceirizar.
O governo tem uma rede própria que ele obsessivamente tenta destruir para terceirizar. Então, nós vemos com muita cautela a questão da decretação do estado de emergência, porque ele pode ser um véu a acobertar uma série de coisas que, historicamente, o movimento médico tem se postulado contra. Quando você falou em relação a fiscalizar as escalas, talvez a sociedade queira avançar um pouco em relação à ponta eletrônica. Ponta eletrônica é um decreto, na época de Fernando Henrique e Bressa Pereira, que eram ministros, que prevê ponta eletrônica gradual na rede pública, mas prevê exceções, de acordo com a natureza do trabalho. No nosso entendimento, a natureza do trabalho médico, ela é de responsabilidade continuada. Então, o médico, na verdade, ele se dedica ao seu paciente 24 horas por dia. Daí a necessidade do médico ter flexibilidade no seu cumprimento de horário, o que absolutamente não significa que ele não deva ser controlado. Doutor Geraldo, rapidamente para a gente encerrar, apesar de ver esse estado de calamidade com cautela, o Conselho acredita que ele possa ser o primeiro passo para realmente consertar a saúde pública aqui do estado? Ou pode ser um passo para afundar de vez, né? Porque se realmente, conforme as análises que o movimento médico tem feito, que o governo está decretando calamidade para terceirizar, para construir um hospital em parceria público-privada, para fechar serviços subutilizados. Então isso, no nosso entendimento, pode ser uma oportunidade para destruir o pouco que ainda resta de serviço público. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, Giancarlo, presidente do CREMERNE, obrigada pela sua participação. Michele, é com você. Obrigada, Larissa.